Há um ditado popular que diz: nada muda se nada mudar. Ou ainda alguns afirmam, que nós não podemos esperar resultados diferentes se a gente sempre usar os processos iguais. E o objetivo dessa semana, ao estudar nas casas de paz, é buscar em Jesus um jeito diferente de agir, que produza resultados que sejam amplificados pela graça de Deus. E é por isso que a gente vai estudar a vida desse homem, Zaqueu, que a gente acabou de cantar aqui, que se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10, onde a palavra do Senhor diz assim: E Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade, e morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. E então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. E todos os que viram isso começaram a resmungar: este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. E então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. É interessante que esse texto que nós acabamos de ler, ele vem logo depois da cura do cego Bartimeu. Lembra que Jesus estava naquele caminho e os evangelistas colocam logo em seguida a cura do cego Bartimeu. Por isso muitos comentaristas creem que a notícia do milagre da cura do cego Bartimeu tivesse chegado à frente de Jesus na cidade. E as pessoas vinham então glorificando a Deus e dizendo de um grande milagre que Jesus havia feito. E quando a notícia chegou a Jericó, certamente alcançou a coletoria de impostos, que geralmente ficava no portão da cidade, na entrada da cidade, e funcionava como um pedágio. Você vem aqui pela ponte, Rio-Niterói, sentido Niterói, tem que passar pelo pedágio, não tem jeito, quer você queira ou não, tem que pagar, não tem jeito, tem que passar por lá, e assim era a coletoria de impostos. Quem entrava na cidade tinha lá as mesas, as bancas dos coletores, e Zaqueu era o chefe, o diretor da coletoria, e ele tinha vários fiscais que trabalhavam sobre o seu comando. E a Bíblia diz que ele era um homem rico e poderoso, mas aos olhos dos outros judeus, ele era um traidor da nação e um traidor da sua fé, pois ele estava trabalhando para os romanos. Esse imposto era um imposto pago aos romanos, que dominavam os judeus e tinham conquistado aquela área toda. E ele então recolhia os impostos para os romanos e sustentava a ocupação. Então você pode imaginar como Zaqueu era bem quisto no meio do seu povo. E o pior é que naquela época, para ser coletor de impostos, ele não prestava um concurso público. Naquele tempo era um leilão. Então os romanos chegavam e diziam assim: olha, eu vou vender o cargo de coletor de impostos dessa cidade, quem dá mais?
E aí se apresentavam as pessoas e diziam: olha, eu garanto que vou recolher nessa cidade tanto de imposto. E ele era obrigado durante aquele ano a recolher aquele valor de imposto. Ele era o fiador da cidade inteira, ele tinha que pagar aquele imposto. Porém, tudo que ele arrecadasse a mais de imposto do que aquele valor que ele tinha prometido era dele. Está entendendo? Então era um alto negócio. E o povo gostava menos ainda quando via que Zaqueu era rico, porque dizia: já sei de onde veio o dinheiro de Zaqueu. E por isso havia aquele sentimento de abuso, de exploração com pessoas como Zaqueu. Mas esse homem rico, quando ouviu falar a respeito de Jesus e das coisas que Jesus tinha feito no caminho, ele fez algo que pessoas da sua posição lá no Oriente nunca fariam. A primeira coisa, a Bíblia diz que ele correu para achar um lugar, para ver onde Jesus ia passar. E um homem nobre, de posição no Oriente, nunca corre. Os outros correm, ele não. E a segunda coisa, além de correr, ele com todas as suas roupas, fez como uma criança faz, subiu de uma árvore para poder ver Jesus. E essa foi as coisas que pareciam tão estranhas para aquele tempo. E quando a gente olha para isso, nós vamos aprender que nesse texto aqui, desse encontro de Jesus com Zaqueu, nós vamos aprender algumas verdades que nós nunca podemos esquecer sobre o nosso relacionamento com Cristo Jesus. A primeira coisa que a gente vai aprender nessa noite vai se encontrar nos primeiros versículos que nós lemos. Zaqueu não era um homem religioso. Difícil a gente dizer por que ele queria ver Jesus, a não ser por causa da curiosidade. Mas quem sabe lá dentro do coração dele, ele que era um judeu ainda, houvesse um pouquinho de temor a Deus, sufocado pelos rumos da vida, porque lá ele tinha sido criado dentro do ensino do judaísmo. E quem sabe lá dentro dele havia aquele desejo de ver, sentir e experimentar algo da graça de Deus. A gente não tem resposta para isso, saber por que ele foi ver Jesus. Mas a Bíblia nos ensina uma grande verdade: todo aquele que busca Deus de todo o coração será encontrado por Ele. Se você buscar a Deus de todo o coração, você vai encontrar Deus. Se você buscar a Deus de toda a sua alma, você vai encontrar o Senhor. E a beleza desta verdade é que nós não vamos apenas encontrá-lo como um no meio da multidão, mas como conhecidos e amados do nosso Senhor. E essa é uma das coisas mais bonitas desse texto. Jesus está passando debaixo daquela árvore, onde tem um homem que ninguém gosta dele, porque é coletor de impostos, porque ficou rico por causa do dinheiro que tirou de você, ou deles, que está em cima de uma árvore, e quando ele passa debaixo daquela árvore, ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa. E naquela hora, eu acho que imediatamente Zaqueu pensou algo parecido com isso: Jesus me conhece? De onde ele me conhece? Jesus lembra de mim? Por que ele lembra de mim? E é interessante porque aqui tem uma ironia nesse texto. É uma riqueza aqui na linguagem. Jesus é muito sábio quando ele faz essas coisas, porque a palavra Zaqueu, o nome Zaqueu, é o diminutivo de Zacarias.
Essa é a forma diminutiva do nome Zacarias. Se fosse em português, Zaqueu seria Zaquinha, ou Zaca, está entendendo? Ô Zaquinha. Ele não chamou de Zacarias, chamou de Zaquinha, Zaqueu. E sabe o que significa a palavra Zacarias? Deus lembra. Jesus está passando por baixo da árvore, olha para Zaqueu, chama ele pelo nome, e naquela hora o nome dele tem sentido. Jesus se lembrou de mim. A verdade aqui revelada é que Deus não apenas nos conhece, Ele lembra de nós. E se nós o estivermos buscando de todo o coração, certamente nós vamos encontrá-lo, porque Ele nunca deixou de nos buscar, mesmo quando a gente imagina que Ele não estava nem pensando na gente. Isso Jesus afirma no versículo 10, que é a chave para a gente entender toda essa história. Versículo 10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Lembra que teve um comentário? O comentário é: Jesus vai ficar na casa desse pecador, desse traidor, desse que ninguém gosta. E talvez tivesse uma fila de gente que quisesse que Jesus fosse para a casa deles. Eu acho que havia um monte de religiosos que estavam dizendo: ele vai para a minha casa hoje, afinal de contas, eu sou o chefe da sinagoga. O outro estava dizendo: ele vai para a minha casa, porque... Mas Jesus olha para Zaqueu naquela árvore e diz para ele: eu lembro de você, vem cá, vem aqui. E é interessante porque Jesus está ensinando para a gente aqui no versículo 10, que Ele veio buscar e salvar aquele que estava fora do seu lugar. O perdido aqui, já expliquei semana passada, não é? É aquele que está fora do lugar, que não deveria estar onde está, mas a gente não acha. Semana passada eu falei para você que eu tinha perdido o controle do meu carro, você lembra? E eu não achei. Tive que comprar outro controle, não do carro, da porta da garagem. E aí depois que chegou, fiquei 2 dias sem para chegar o controle, e estava lá, e eu de repente estou com um novo controle, coloco a mão, sabe ali naquele negócio que tem do lado da porta, assim, para você segurar a mão, tem um buraquinho ali no carro, o controle tinha caído ali, ele tinha caído do chaveiro, tá? Porque estava no meu chaveiro, eu no chaveiro não estava, eu procurei, entrei, olhei por baixo do carro, olhei ali no tapete, puxei o banco, eu falei: não é possível, perdi, andei porque eu entrei dentro da garagem com o carro, eu falei: não é possível, eu vim eu fechei a porta da garagem, tem que ter caído aqui, falei para o porteiro, por favor me acha aqui, vamos procurar. Ele procurou comigo, no dia seguinte falei: alguém achou o controle do portão? Ninguém achou. 2 dias depois, eu meto a mão ali, estava lá, naquele cantinho, estava perdido, porque não estava no lugar certo. E sabe, Jesus estava dizendo para Zaqueu exatamente isso. Tem muita gente que acha que porque você não está não está no lugar certo, você não é digno do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, mas foi justamente por sua causa que Jesus veio a esse mundo e morreu na cruz do Calvário. Você está entendendo? Jesus se importa, Jesus olha, Jesus vê, te chama pelo nome, e vai te chamar pelo nome nas situações mais inusitadas da vida. Deus é bom. Eu já contei essa história para vocês aqui, mas me permita contar de novo. Algum tempo atrás, um filho de uma senhora da nossa igreja, envolvido com drogas, sumiu.
teve uma crise com drogas, uma recaída com as drogas e desapareceu. Sabe como acontece às vezes com o drogado, fica 2, 3, 4 dias que ninguém sabe onde ele está? Esse rapaz é filho de uma família que tem bens, que tem recursos, mas desapareceu, ninguém sabia onde ele estava. E Michel tinha cuidado desse moço antes dessa recaída. E aí a mãe dele ligou para a casa do Michel e disse: Michel, o Samuel desapareceu, a gente não sabe onde ele está, não sabe se está vivo, se está morto, ora por ele. E ele começou a orar pelo Samuel, e estava lá tocando o teclado dele, adorando a Deus, na casa dele, orando, no seu momento de oração, quando o Espírito Santo falou para Michel: Michel, vai buscar o Samuel. Ele falou: Deus, vou buscar o Samuel onde? Como? Ele falou: vai buscar o Samuel. E aí então ele fala para Silvana, minha nora, e diz assim: olha, Deus mandou eu buscar o Samuel. Ela falou: mas vai buscar onde? Eu falei: não tenho a mínima ideia. Eu vou pegar o carro e vou atrás de Samuel. Mas você vai aonde? Não sei. E aí ele vai com o seu carro para o centro da cidade de Curitiba, na Praça Zacarias. Quando ele está chegando na Praça Zacarias, o Senhor fala para ele: pode parar o carro, e desce na praça. E ele desce na praça. E quando ele está andando na praça, ele encontra quem? Samuel. E o Samuel chega para ele e diz assim: pastor Michel, o senhor me chamou? Ele falou: eu não chamei você. Ele falou: eu estava naquele hotel, sabe aqueles hotéis de centro da cidade, assim, que você paga 10ão, 20ão para ficar lá uma noite, tomar banho? Ele estava num hotel daqueles, hotel de tráfico mesmo, estava lá. E ele falou assim, que ele ouvia a voz do Michel gritando: Samuel, Samuel. E ele abriu a janela e disse: não é possível, é o Michel que está me chamando, Samuel, Samuel. E ele então desceu lá do hotel para ir para a praça, e quando ele chega na praça, quem ele acha? O Michel. E aí Michel disse para ele assim: não, querido, você está enganado, não era eu que estava te chamando, era o Deus Todo-Poderoso que te ama e nunca deixou de pensar em você e querer o teu bem. Foi Ele que chamou o teu nome. E aí ele falou: você lembra da história do outro Samuel, o da Bíblia, que não conhecia a voz de Deus? Deus está falando com você, Samuel. Hoje esse menino é líder de um projeto que lida com pessoas que vivem o mesmo problema que ele vivia, de dependência de drogas, porque Deus o salvou e o transformou, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, que estava fora do lugar. Aquele não era o lugar do Samuel, aquele não era o lugar de Zaqueu. E talvez você esteja no lugar que não é o seu lugar, mas Jesus está passando e está dizendo o teu nome, porque você é amado e conhecido por Ele. E vou dizer uma coisa: se você buscá-lo, você vai encontrá-lo. Se você buscá-lo, você vai encontrá-lo, porque Ele tem buscado você antes de você buscá-lo. Outra coisa que a gente aprende aqui nesse texto, vem nos versículos 5, 6 e 7, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu na sua casa com muita alegria, e todos os que viram isso começaram a resmungar: este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Sabe, Jesus não somente nos conhece, mas Ele também nos convida a termos com Ele um relacionamento pessoal, íntimo e transformador.
Jesus disse para Zaqueu que ele deveria descer daquela árvore depressa, pois ele desejava ir com ele à sua casa. E é isto que Jesus continua a dizer a todos quantos o buscam. Ele diz: eu quero ir com você para a sua casa. Sabe, às vezes a gente imagina que Jesus quer passar pela nossa vida. E às vezes a gente deixa Jesus passar pela nossa vida. Mas a intenção de Jesus não é passar pela nossa vida. A intenção de Jesus é estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A intenção do Senhor Jesus é habitar o nosso coração. A intenção do Senhor Jesus é estar no nosso dia a dia, no jeito da gente viver. A intenção de Jesus é nos dar uma nova perspectiva de vida. É só Ele que pode dar essa nova perspectiva de vida. E é preciso a gente aprender com Ele a viver e fazer de modo diferente. Sabe, se você sabe que precisa de Jesus, então você precisa tomar uma decisão de deixá-lo transformar a sua vida, porque senão ele só vai passar. Mas se a gente deixa ele entrar, se a gente deixa ele caminhar conosco, ele começa a mudar os valores e o sentido da nossa existência. E quando nós decidimos descer de onde nós estamos, e eu acho interessante porque tem um simbolismo aqui em descer. Porque às vezes a gente quer assistir as coisas de Deus de longe. Eu me lembro que quando eu ainda estava fugindo de Deus, em alguns momentos, sabe onde eu me escondia? Na galeria do templo. A igreja que eu frequentava era uma igreja pequenininha, e era muito parecida com essa. A galeria era assim, em forma de U, não é? E o meu banco é exatamente esse de blusa marrom, que está lá em cima, esse era o meu banco, o último do lado direito do pregador, é esse aí, cantinho ali era o meu. Me escondia lá, porque eu dizia: ninguém me vê, nem Deus. E sabe, um dia eu tive que descer daquele banco para tomar decisões importantes na minha vida, assim como Zaqueu teve que descer da árvore, e assim como às vezes a gente tem que descer do nosso orgulho, descer da nossa altivez, para se quebrantar e se colocar aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, às vezes a gente tem que descer para deixar Jesus comandar a nossa vida. E quando a gente faz isso, queridos, algo tremendo de Deus acontece. O poder libertador do Senhor Jesus vem sobre a nossa vida. É tremendo isso. Eu estava num retiro de juventude e pregando naquele retiro, e era um retiro de igreja. Todo mundo que estava lá eu conhecia. Sabe aqueles retiros que só tem povo da igreja? Eu conhecia todos os jovens que estavam lá, conhecia todo mundo, e eu estava pregando e o Espírito Santo começou a falar assim: olha, tem gente aqui viciada em drogas que precisa ser liberta. Eu falei: Senhor, o Senhor está enganado, eu conheço todo mundo que está aqui. E eu pregando e a minha mente funcionando assim: não pode ser, tem alguma coisa errada. E chegou uma hora que Deus me incomodou tanto, falei: tá bom, Senhor, vou fazer o que o Senhor está mandando. Eu falei: olha, gente, tem gente aqui que Deus está falando. Ele foi falando, e falei assim: agora hoje vai ser dia de libertação, você vai trazer aqui a sua maconha, você vai trazer a sua cocaína, você vai trazer, no meio do retiro da igreja. O pessoal que estava ali olhou e falou assim: pastor, o que é isso? Mas daí começou a levantar um menino ali, outro menino lá, e começou a colocar lá na plataforma a droga que estava lá. E eu achei que tinha terminado. Quando eu fui para o meu quarto, bateu mais um.
chorando, e disse: eu não tive coragem de ir lá, mas eu vim trazer aqui para o senhor, pastor. Eu falei: estou lascado, se a polícia me pega, eu vou ser preso como traficante. Aí alguém me disse: queima. Eu falei: se eu queimar, vai ficar todo mundo chapado aqui. Mas às vezes a gente tem que descer para Deus transformar. E quando a gente tem coragem de descer da nossa altivez, o Espírito de Deus vem com poder libertador na nossa vida. Milagres de Deus acontecem, porque a gente não está trabalhando na dimensão do ser humano e do convencimento, mas é um poder da graça de nosso Senhor Jesus Cristo que vem sobre nós. É aquela presença consoladora, é o amor motivador, é o perdão que restaura, é o plano que Deus tem para a nossa vida, que dá novo sentido para a nossa existência. Por isso Jesus veio buscar e salvar o que havia se perdido, que estava fora do lugar. Sabe, Ele nos arranca daquilo que nos consome, nos escraviza, nos oprime e nos salva do poder da destruição dos nossos próprios pecados que estão dentro de nós. E sabe, Ele veio para aqueles que estão perdidos, ou seja, aqueles que estão fora do seu lugar. E é muito interessante, porque estar fora do lugar não significa necessariamente uma coisa ruim. Tem muita gente boa que está fora do lugar que Deus queria que ele estivesse. Você já parou para pensar nisso? Eu não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo, não estou fazendo aquilo outro, mas você não está fazendo o que Deus está querendo que você faça, nem está no lugar que Ele te mandou ir, você está perdido. Estava tão perdido o filho pródigo, quanto estava perdido o filho mais velho daquela casa, porque não entendia o amor do pai. Lembra da história do filho pródigo? Os dois estavam perdidos. E a gente precisa que o Senhor nos coloque no lugar certo, porque Ele veio salvar, buscar e salvar o que se havia perdido. Salvação é ser colocado no lugar do propósito de Deus, para vivermos por toda a eternidade na presença da sua glória. Porém, tudo isso dependia de uma decisão. Desce depressa, pois eu quero ir hoje para a sua casa. E não pense que você vai ser aplaudido se você tomar essa decisão. Claro que se você estiver no meio do povo de Deus, muito provavelmente as pessoas vão se alegrar. Mas tem muita gente que vai criticar você. Mas você está muito bem acompanhado, porque criticaram o Zaqueu também. E o pior, criticaram é Jesus, não o Zaqueu. Mas o importante é que a gente tenha coragem de ouvir a voz de Deus e decidir o que Ele tem colocado diante de nós. Qual deve ser a sua decisão hoje? Você já parou para pensar? Onde o Senhor quer colocar você? Você está deixando Ele te colocar no lugar certo? Última coisa que eu quero deixar com você nessa noite. Versículos 8, 9 e 10 vão ensinar que é impossível ser o mesmo depois de Jesus estar na nossa casa. Sabe, se Jesus vai para a nossa casa, se Ele vai habitar conosco, se Ele caminha conosco, não dá para ficar igual. Diz aqui a Bíblia, versículos 8, 9 e 10, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. E então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. E uma das razões do porquê a vida de Zaqueu estava fora do lugar, era por causa dos seus valores. Zaqueu estava preocupado com sucesso. Zaqueu estava preocupado com poder. Zaqueu estava preocupado com posse, com dinheiro.
Por isso ele entrou no leilão, para ser corretor daquela coletoria de impostos. E sabe, e como ele era um realizador, e talvez você seja um realizador, não importava muito para ele como alcançaria o que ele queria, desde que ele alcançasse o que ele queria. E fala a verdade, quantas vezes você já foi assim? Você não está muito preocupado como, você quer chegar lá. Mas de repente a presença de Jesus na sua casa fez com que aquele homem percebesse que existem valores e coisas mais preciosas do que aquilo que ele estava buscando até então. E ele redescobriu os valores do reino do Deus Todo-Poderoso. Ele redescobriu o poder do rei. E ele entendeu o que era verdadeiro sucesso, porque o verdadeiro sucesso é aquele que pode durar por toda a eternidade, porque tudo mais se desvanece. Por isso, pelo poder de Jesus, ele foi capaz de reconhecer o seu pecado e desejar abandoná-lo e restaurar pessoas a quem ele havia machucado com a sua ânsia por suas metas pessoais, mesmo que isso representasse desmontar o seu império. Ele entendeu que as pessoas sempre serão mais importantes do que as coisas. Querido, pessoas são mais importantes do que as coisas. Sabe por que alguns filhos se perdem? Porque nós, pais, imaginamos que eles precisam de coisas, mas eles precisam de você, papai e mamãe. Você está entendendo? Eles precisam da tua sabedoria. Eles precisam aprender como resolver problemas, como administrar o dinheiro. Quem é que vai ensinar isso para eles? Como tomar decisões na vida. Quando eu trabalhava ainda com aconselhamento pré-nupcial, agora não dá mais tempo, mas quando eu fazia isso, me chamava a atenção quantas vezes o casalzinho novo que estava se preparando para o casamento, meio envergonhado, dizia assim: pastor, quanta gente gasta com comida, quanta gente gasta com aluguel, como é que a gente organiza isso? Porque nunca papai e mamãe ensinou a lidar com dinheiro. É sério isso. Você ensina os seus filhos a lidarem com dinheiro? Você já ensinou quanto é que ele guarda, quanto é que ele investe, como é que ele poupa, como é que constrói a vida? Quem vai ensinar isso? Por isso tem tanta gente enrolada no cheque especial, porque nunca aprendeu a trabalhar com recursos na sua casa. É sério. Quem ensina isso? Não tem escola para isso, sabe? Às vezes a gente está preocupado em ensinar balé, canto, futebol, inglês. Como é que é aquele negócio lá de japonês? Como é? Ah, você sabe, para fazer cálculo, Kumon, né? Kumon. E não ensinou a viver. E aí anda perdido para essa vida. Não tem alvo, não tem meta. Gary Skinner fundou o Atoto. Não sei se vocês conhecem aquele coro do Atoto. Já teve aqui o coro do Atoto? Uma coisa linda, né? E os netos dele, Gary Skinner era um amigo muito querido,
e os netos dele foram lá para Uganda visitá-lo. Ele é canadense, e ele então lá como missionário, hoje já está aposentado, mas levou os netos para lá. Os netos tinham por volta de 10 anos, começaram a brincar com os meninos e as meninas do Atoto, que são órfãos, criados pela igreja. E um deles chegou para o netinho do Gary Skinner e falou assim: escuta, qual é o teu plano para o futuro? 10 anos. O neto dele falou: sei lá. E o garotinho falou assim: eu quero ser presidente de Uganda. Sério? Você não pensa em nada para o futuro? Ainda não pensei não. Você está atrasado, tem que correr por aqui, porque aqui me ensinaram que a gente tem que sonhar o futuro e buscar de Deus a bênção para alcançá-lo. E o Gary Skinner estava olhando e disse assim: misericórdia, eu ensinei isso para eles, não ensinei para o meu neto. Você está entendendo? Sabe, quando a gente tem um encontro com Jesus, Deus vai nos ensinar que pessoas valem mais do que coisas, e que existem valores que são norteadores da vida. E a gente começa a organizar a vida segundo os valores de Deus e para a glória de Deus. E isso vale para tudo, para todas as áreas da nossa vida. E é impossível não andar com o Senhor sem que Ele transforme a visão da nossa vida e dos nossos valores. E agora, Zaqueu tinha um novo propósito, ele tinha uma nova visão de vida. E é interessante que quando a gente vai pesquisar a história, Clemente vai dizer para a gente que esse homem chamado Zaqueu, que era um publicano, que se encontrou com Jesus ali na cidade de Jericó, vai se tornar bispo da igreja de Cesareia e ajudante de ordens do apóstolo Pedro, e vai ser consagrado a esse ministério pelo próprio apóstolo Pedro. Você pode imaginar isso? Um improvável total, agora líder da igreja, porque os valores mudaram. Se você deixar Jesus começar uma reconstrução da sua vida pelo poder da graça, algumas coisas vão acontecer. A primeira coisa que vai acontecer é que uma venda espiritual colocada por Satanás na sua vista, nos seus olhos, vai cair por terra, e você vai começar a perceber a vida na perspectiva de Jesus. A Bíblia diz que o curso deste mundo, o jeitão de viver, pensar, decidir, tomar decisões e caminhar desse mundo é controlado pelo príncipe das potestades do ar. Está lá em Efésios capítulo 2. Você está entendendo? Esse é o jeitão. E esse jeitão coloca uma venda nos nossos olhos. A gente interpreta a vida não na perspectiva de Deus, mas dos principados e potestades de Satanás. E a gente fica perdido, correndo de um lado para o outro, não sabe por quê. Quando Jesus entra, essa venda cai, e eu começo a enxergar a vida na perspectiva do Eterno, do Todo-Poderoso. Naturalmente você vai andar na contramão da maioria das pessoas, mas vale a pena. Sabe o que mais vai acontecer? Um poder tremendo de Deus vai se manifestar na sua vida, que vai ser capaz de ajudar você a viver transformação e restaurar pessoas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando a gente tem essa experiência com o Senhor, Deus coloca o seu Espírito Santo dentro da gente,
e nós nos tornamos templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus, e o Espírito Santo de Deus se torna o professor particular da nossa vida, e o Espírito Santo de Deus vai nos dar discernimento, vai nos dar sabedoria, e o poder que eu preciso para ser transformado não vai vir da minha força de vontade, mas vai vir da presença do Espírito Santo na minha vida. A gente estava na reunião dos pastores essa semana, e o Cleverson acho que falou isso, né, Cleverson? Que ele falou assim, que coisa gostosa a gente vê os sinais de Deus nas casas de paz. Porque a gente falou isso, né? Vai lá, começa a casa de paz. Se você sabe orar, pode fazer uma casa de paz. E a gente começa a orar pelas pessoas. E de repente as pessoas começam a dizer: uau, está acontecendo alguma coisa. Porque Deus responde às orações. Queridos, a gente vai viver na dimensão desse poder tremendo de Deus, que responde às orações. Eu não posso, mas eu sei quem pode. Eu não posso, mas eu sei quem faz. Eu não posso, mas há alguém que pode por mim. Sabe o que mais vai acontecer? Você vai ter a certeza de que tudo que você tem e deve ser para a glória do nosso Salvador. E aí chega Zaqueu e toma uma decisão incrível. O cara que estava ficcionado em grana, ele diz assim: olha, já decidi, metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres. E da outra metade, o que eu tiver roubado de alguém, ou extorquido de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Meu querido, só quem passa por uma conversão faz isso. Que tem gente que diz que é convertido e nunca converteu o bolso. Lutero já dizia isso, você imagina. Não é verdade? Não, isso aqui aconteceu algo estranho com esse homem, o que está acontecendo? E aí Deus nos dá um novo propósito de vida, um novo alvo, uma nova meta. Por isso, você precisa levar Jesus para a sua casa. Não deixa ele passar só por você, leva Jesus para a sua casa. Quero terminar com uma lenda, não sei se é verdade ou não, é uma lenda que a gente encontra na história, nos textos antigos da igreja. Há uma lenda sobre Zaqueu, que diz que ele, após o encontro com Jesus, se tornou um homem humilde, e um homem que buscava a Deus com santidade. E todas as manhãs, ao nascer do sol, ele saía da sua casa para um passeio. Sua esposa, curiosa para saber onde ele ia, um dia o seguiu. E ela descobriu que ele descia pela rua principal da cidade de Jericó, até a figueira em que ele subira para ver Jesus. Pegava um pote que ele guardava ali perto dela, ia até o poço, pegava água, regava a árvore e tirava as ervas daninhas. Depois olhava para aquele galho, ali para cima, na direção do céu, como se dissesse: eu ainda te busco de todo o meu coração. Lembre-se, se você o busca, ele se deixa encontrar. Se você está prestando atenção, ele continua te chamando. Desça depressa. Ele vai dizer: desça depressa, eu quero ir com você para a sua casa. E ele vai fazer essas coisas todas que estão aqui reveladas, tirar as vendas dos olhos, nos dar um novo propósito de vida e nos ajudar a ser bênção e restauração. Nessa noite eu queria orar com você, como a gente sempre faz no final do culto. E a oração é aquela que a gente cantou: entra na minha casa, entra na minha vida,